Bom dia, bom dia! Estamos aqui mais um dia maravilhoso, dia incrível. Todos nós aqui, o pessoal está entrando já na nossa reflexão. Os passageiros estão passando pela nossa live, pela nossa reflexão. Hoje, dia 22 de maio. Hoje é um dia muito legal. Bom dia, Biel. Hoje é um dia especial, incrível. Hoje faz 11 anos da minha empresa. 11 anos. Rapaz, quanta coisa incrível. Quanta lição. Muito bom, muito bom. Agora alguns ficam, Biel fica aqui com a gente, mas muitos passam aqui na live. Muito legal, né, Biel? Da hora. Ficando velho. Bom dia, Thalia, chega junto. Hoje é dia de reflexão. Para quem não conhece, a gente bate um papo aqui, faz uma reflexão. Tem um tema, tem uma palavra-chave, no final tem uma tarefa de reflexão e tem o nosso decreto. Então, quem estiver aqui com a gente pela primeira vez, chega junto. A gente normalmente faz essa live de manhãzinha, né? A gente está adequando alguns horários, a gente está fazendo à noite algumas, mas estamos aqui, estamos testando, né? Provavelmente depois, ainda não consigo fazer porque eu resetei o meu Instagram. A gente faça também no Instagram. A gente tá estudando as possibilidades. Mas você que está aqui, participa que você vai gostar. Você vai gostar demais. Eu vou preparar aqui, que a nossa live normalmente começa às 7 horas. Eu vou preparar o nosso versículo de poder, que é 2 Timóteo, vamos lá, 4:7. Olha que interessante, se vocês vão perceber, olha que interessante, 4:7. Aqui está numa outra, deixa eu passar numa outra versão, que é, deixa eu ver se muda, é aqui, que muda, que é interessante, vocês vão perceber. Mas vamos lá, hoje nós vamos terminar Eles podem, Timóteo, você não. É isso mesmo. Boa. É interessante porque estudando, eu comecei a entender um pouquinho o que é o reino de Deus aqui na Terra, né? O reino que transforma a nossa vida e o reino que é a responsabilidade. Olha o que é isso. A responsabilidade de você fazer pelo outro. Responsabilidade de você fazer pelo outro. Então, quando Paulo fala isso para Timóteo, o que ele quer dizer? Que Timóteo tem uma responsabilidade perante os outros. Ele é um mensageiro de Jesus Cristo. Então é muito legal a gente pensar nisso. Mas o que quer dizer hoje? Qual que é o tema de hoje? Para finalizar a palavra da semana, que é legado. Semana que vem vai ser pressão. Olha que legal. Pressão. Essa semana é legado. Legado é o que continua falando quando você não está mais presente. Legado é o que continua falando quando você não está mais presente. E o versículo, interessante, né, meu? Legal, né, Biel? Eu falo sempre isso, né? Quando a gente entende a Bíblia, né? A gente aprofunda mais,
ela começa a ficar mais clara. Esses textos, até soltos, ela fica mais claro. Muitas vezes algumas pessoas falam para mim, pô, mas eu não entendo a Bíblia. O negócio tão legal a gente ter um contexto do que é, para a gente ter essa percepção e falar, pô, faz sentido, né? Que às vezes a gente lê e acha que Deus é aquele pai severo, é aquele pai que não deixa. E se você pega solto na Bíblia e faz uma leitura, parece isso na nossa ótica. Mas quando você entende, muda o jogo. Muda o jogo. Muda totalmente. É legal que eu estou fazendo uma outra leitura aqui, que é o... Estou fazendo um estudo, usando o chat e tudo mais, do livro de Mateus. Olha que interessante isso. Do livro de Mateus, ô Biel. E aí, antes do primeiro capítulo, e aí um monte de conteúdo, só esse estudo deu 10 páginas, cara. Mas é 10 páginas que vai trazendo um contexto pra gente, e a gente vai entendendo o cuidado que Deus tem com a gente quando traz a palavra, quando traz o evangelho, o cuidado de pai. Porque Deus vê num contexto o geral, o antes, o agora e o depois. E com essa visão, qual o cuidado que Deus tem com a gente tão limitado, tão pequeno? Então olha que interessante, olha o cuidado de Deus. E aqui você vai pegando, que nem aqui no capítulo 2, o tema central, por que ele colocou cada palavra, qual o cuidado de Deus para dar essa reflexão do evangelho, para que venha para a gente aqui da melhor forma. Ó, só um bloco aqui de um texto, olha o estudo, só para vocês verem. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos. Não fala 3, não falam que eram reis, e magos ainda, se pegar aqui, ó, magos do Oriente, aí estuda, bom dia Maria, aí estuda, a palavra designava uma classe de sábios, astrólogos e intérpretes de sonhos. Se a gente pensar, poderia ser um coach, poderia ser um estudioso. Olha que interessante. Na tradição persa, os magi eram sacerdotes zoroastristas. O fato de gentios pagãos serem os primeiros a buscar e adorar a Jesus é um sinal profético. O evangelho alcançará todas as nações. Mateus termina com grande comissão. Os magos no capítulo 2 são prefácio dessa missão. Então, olha o cuidado para trazer o texto, para a gente ter uma compreensão diferente quando a gente estuda. Olha que maluco isso. Eu não sei se vocês conseguem compreender, mas olha a força disso. Então, é muito interessante quando a gente tem essa visão, é muito interessante quando a gente tem essa clareza da leitura, né? E aí, eu trouxe aqui o versículo de poder do nosso texto de hoje, que é: legado é o que continua falando quando você não está mais presente. E aí Paulo deixa aquela frase emblemática, que é: combati o bom combate.
É legal que ele fala, combati o bom combate. Ele viveu a vida da melhor forma com a sua identidade e o seu propósito. Isso fala muito de legado. Fala muito da nossa essência e responsabilidade. E aí a reflexão começa assim, ó. Muito legal, né, Maria? Isso aí. E a reflexão começa assim, ó. No final as pessoas talvez esqueçam o que você conquistou, o que você comprou, o que você mostrou. Mas dificilmente esquecem como você a fez sentir, o que ensinou, o que transmitiu. Legado é continuidade. Legado é continuidade. Quando a gente pensa nas pessoas de uma forma sucinta, o que essas pessoas... legado é continuidade, Maria, muito legal. E é legal a gente pensar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que vivem perto da gente, quando fala de legado, o quanto da gente tem nessas pessoas. Quantas percepções a gente conseguiu transmitir para essas pessoas. O quanto da gente nós queremos nessas pessoas. Eu acredito que isso também é um pouco quando Jesus fala que a gente é a luz do mundo. Paulo também fala quando ele fala que hoje não sou mais eu, é Cristo. Porque eu acho que é esse impacto nas outras pessoas. Quanto de mim tem nas outras pessoas? E o que as pessoas estão levando de mim? Então, quando ele fala não sou mais eu, é Cristo, talvez... Oi, Carlinha! Isso! É isso, Maria. Mas isso é o legado. É isso que é o legado. E quando a gente tem a parte boa de Deus na gente, a parte boa de Deus na gente, é isso. Obrigado pelo presente, Maria. A gente entende que é isso. É isso que a gente tem que refletir para as pessoas. Por isso que Jesus, Paulo também, né? Que Paulo eu acho que foi um grande educador. Quando leia a carta de Paulo, pensando no educador. Porque eu acredito que é isso que ele fez, deixando os seus materiais para nós, os seus textos para nós. Deus, eu acho que criou, falou, eu vou criar uma cartilha de manual de vida para os seres humanos, para os meus filhos. Para eles entenderem, buscarem e exercerem a função. É muito louco. Mas a gente tem que pensar nisso como legado. Então, porque afinal das contas, tive uma reunião, tive uma passagem na vida de uma pessoa. Quanto estou impactando essa pessoa? Seja bem-vindo todos, eu vi que algumas pessoas estão entrando, isso aqui é uma reflexão, a gente traz um olhar diferente da Bíblia, na verdade, ou um olhar real. Muitas pessoas falam, eu não consigo compreender, mas é uma reflexão. Hoje nós estamos falando de legado, né? A semana nós estamos falando de legado, e a gente está trazendo uma reflexão para a gente entender alguns fluxos da vida, para a gente viver melhor, a gente entender alguns propósitos que a gente tem que ter para viver melhor. Então chega com a gente, se é a primeira vez sua. A gente tem um grupo no WhatsApp também, eu mando todo
todo dia o material aí. Alguns dias não consigo e tá tudo bem. Então, você que está chegando, já o convite de participar aqui com a gente, né? Algumas vezes eu faço às 7 da manhã, outras vezes às 7 da noite, mas o ideal é estarmos aqui participando, vendo e consumindo, porque eu também estou consumindo esse conteúdo. Então, participa com a gente aí. Se puder, siga aí nas redes sociais, Instagram e o TikTok, Vitinho Portugal, porque a gente fala sobre isso. Falo também nas minhas redes sociais sobre vendas, empreendedorismo, reflexão. É um pouco do que eu vivo. É uma reflexão do que eu vivo entregando aqui. Beleza? Tamo junto? E compartilha também, compartilha para os amigos. Às vezes alguém está precisando aí desse texto, desse conteúdo. E você está sendo o transmissor, né? E é legal, com tudo isso aí, quando a gente faz essa transmissão, pega um negócio legal, um texto legal, e tem muito na internet, a gente só tem que entender. E quando a gente manda para as pessoas, não manda coisa ruim, manda coisa legal que vai edificar as pessoas. Esse aqui é meu toque, é isso que eu faço. Eu falo, pô, isso aqui combina com fulano. Eu vou mandar esse texto aqui, eu vou mandar esse vídeo. Edifica a pessoa. E legado é continuidade, a Maria já ajudou aqui, até anotou pra gente. É quando sua vida gera impacto além da sua presença. Sua vida gera impacto além da sua presença. Eu não preciso ficar aqui, chamando atenção. Os nossos textos, os nossos conteúdos de fazer o bem, ela continua com a pessoa. É muito legal que no final dessa reunião a gente faz o decreto, e a Leide participa aqui com a gente também diariamente. Ela fala que ela e a filha dele está fazendo o decreto. Ela e a filhinha dela, que acho que tem 10, 12 anos, pequenininha, faz o decreto. Isso que é legal, isso é o legado. Isso é o que você deixa para as pessoas. É um ensinamento que você deixa que vai fazer bem para a pessoa. Que você ensina a pessoa a orar, que você ensina a pessoa a dar um sorriso. Bom dia, Nelson. Se eu errei, perdão. E é isso, sua vida gera impacto além da sua presença. É o seu sorriso, que o pessoal fala, pô, a gente até comentou de você, cara, que você é super... Olha que legal, que você sempre fala sobre isso. É isso que a gente está falando hoje. Legado é sobre isso. É o que as pessoas comentam, não é aquela coisa, morreu e é saudade, não. É que talvez alguém está falando de você agora. De algum detalhe que você faz que impacta a vida dela. Olha que legal. E olha o nosso texto. E isso não nasce de grandes momentos, nasce de consistência diária. Não nasce de grande momento. É dia a dia. A gente tem aquele impacto de falar, sempre vou dar um sorriso pro porteiro e vou dar um bom dia que vai quebrar o gelo do coração da pessoa. Olha a nossa intenção. Olha que doido que é isso. A gente deve pensar nisso. Olha que interessante, né? E é isso é o legado. A pessoa fala, pô, eu gosto de conversar com você. A gente não traz notícias ruins, a gente não traz informação negativa, a gente traz boas notícias, a gente traz um papo legal. É muito louco isso. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Então, isso não nasce de grandes momentos, não são espetáculos nossos. Isso nasce da consistência diária, das pequenas escolhas, da forma como você vive, daquilo que você decide transmitir.
O jeito que a gente vive é uma decisão também. É uma decisão. O jeito que a gente vive é uma decisão. Muito legal isso. E para concluir aqui o nosso raciocínio, no fim, sua vida sempre ensinará alguma coisa. A sua vida sempre vai ensinar alguma coisa. A nossa vida, para as pessoas do lado, e isso impacta de um lado para o outro, sempre vai ensinar alguma coisa. O quê? O que ela está ensinando? Olha que interessante. O que ela está ensinando? É esse o cuidado que a gente tem que ter. E quando Deus fala com a gente através da Bíblia, você quer escutar Deus? Leia a Bíblia. Ele mostra uma forma mais sucinta. Quando Deus fala com a gente, é ensinando a gente a viver a vida para transmitir para as pessoas que nos rodeiam o nosso legado, a nossa mensagem, a nossa verdadeira mensagem. Não é uma mensagem de rede social, não é uma mensagem de oba-oba, é a verdadeira mensagem. É a verdadeira mensagem. Você tem muito conteúdo para transmitir para as pessoas, você tem muita ferramenta para transmitir para as pessoas. É muito interessante isso, né? É muito louco. E aí, a nossa tarefa do dia, lembrando que todos os dias a gente traz uma tarefa, é muito legal isso. A gente traz essa tarefa para a gente refletir. Sempre a tarefa é de reflexão. É a gente pensar sobre como está a nossa vida. E a tarefa de hoje é: pergunte hoje, se alguém observasse a minha vida de perto, o que aprenderia comigo? Se alguém observasse a minha vida de perto, o que aprenderia comigo? Qual a mensagem que ela levaria? Qual o impacto que eu gero nas pessoas? Isso é legado. Então, para finalizar a nossa palavra da semana, é isso, essa mensagem. E se você também perdeu as nossas reuniões, essa mensagem, se você gostou, também estou no YouTube. Essa mensagem está no YouTube. Procura lá, sempre Vitinho Portugal. Vai ter minha foto. Ou uma foto, uma brincadeira de IA, ou uma fotinho normal com fundo amarelo e tal. Procura, que nem a minha aqui, ó, parecida, que está aqui em cima, acho que está aqui em cima para você também. E veja, esses conteúdos têm os textos falando de resiliência, de ego, de coragem, de propósito, de prosperidade, essa semana legado, tem um monte de coisa. E compartilha, gente, compartilha, mensagem boa a gente compartilha. Certo? Tarefa de hoje, pergunte hoje se alguém observasse a sua vida de perto, o que aprenderia contigo? Isso aqui comigo também. O que as pessoas aprenderiam? Legal. Certo? Ó, chegou lá para mim como novos seguidores, Maria. Será que alguém já foi lá? Ó, o pessoal é porreta. Certo, gente? Ó, segunda-feira a gente começa. Boa, Maria. Segunda-feira a gente começa a nossa... Obrigado, Maria. O nosso texto sobre pressão. A palavra da semana que vem é pressão. É legal. A gente às vezes se sente pressionado. Deixa eu ver se eu consigo dar um spoiler.
Sou boca aberta, né, gente? Já vou lá e dou spoiler. Eu já dou spoiler. Já. Maria já sabe, né, Maria? Eu não me aguento. Spoiler da semana que vem, segunda. E o legal, para quem não sabe também, os dias da semana na palavra, que nem a impressão. Segunda-feira, eu sou fofoqueiro, né, Maria? Eu já vou contar o que é a palavra da semana que vem, já vou fazer fofoca com vocês. Obrigado, Maria. Deus abençoe. Eu já vou já falar. Segunda, olha que legal. Segunda é diagnóstico. A gente percebe o que é a palavra da semana. Obrigado, querida. Segunda é diagnóstico. Terça é uma revelação. A gente revela. Quarta é confronto. Quinta, direção. E sexta é consolidação. E semana que vem a gente vai trazer... Fala, Cibele! Chega junto! Semana que vem a palavra é pressão. E o tema de segunda-feira é: a pressão não cria tudo, ela revela. E a gente percebe. Nós vamos falar e a gente vai perceber as causas que a pressão da vida traz. A vida normal traz a pressão, traz uma carga pra gente. E é normal. Então amanhã não, segunda, perdão, amanhã é sábado, muita gente vai estar de folga, vai estar tranquilo, então, de boa. E eu vou finalizar a nossa, não é, Maria? E é legal que eu acho que vai ser edificante para mim. E eu aqui, eu não me tiro do ensinamento, né? Eu acredito que vai ser bom para mim, porque eu acredito que eu estou com algumas pressões aqui na minha vida, e eu acho que vai ser pior que a verdade, Maria, você tem razão. E aí eu acho que vai ser bom, vai ser edificante para mim. Certo? Tamo junto? E aí, para finalizar, a gente finaliza, e faça isso sempre, com o nosso decreto. Até eu falei da lei de hoje, que ela sempre fala que a filha dela faz o decreto. O decreto é uma ferramenta. Isso, Maria. É uma ferramenta que a gente treina a nossa mentalidade para ela olhar as coisas para o lado positivo, para o lado melhor para a gente. É um treinamento da mente. Então, eu sugiro você lá no quarto, no banheiro, fazer esse decreto. Como que é? Você vai chegar, olhar no espelho e falar: eu decreto que hoje e o meu final de semana vai ser incrível, próspero, um treinamento espiritual. E o nosso treinamento espiritual começa aqui, ó. É a porta para o espiritual. É a mente. Por isso que eu tenho, desculpa quem segue algumas religiões, que fala para esvaziar a mente, no sentido de você entrar num transe. Eu acho correto é treinar a mente. Como eu sigo o ensinamento de Jesus Cristo, a oração é para a gente dar foco nas coisas, para a gente solucionar para a vida, porque Deus já sabe o que a gente quer. Eu entendo, né, e acredito que Jesus Cristo ensinou isso, é a gente treinar a mente, falar com Deus para treinar a nossa mente. E o nosso decreto é uma forma de oração, é uma forma de a gente impactar a nossa mente, nossa mentalidade, para que a gente trabalhe num formato aqui, no modus operandi, para que seja saudável para nós.
Então, quando eu decreto, eu falo, meu dia vai ser um dia incrível, um dia próspero, um dia feliz, conectado com Jesus Cristo, rodeado de pessoas incríveis que eu amo e que me amam, um dia saudável, de aprendizados. Eu acredito que eu estou fazendo isso. Estou treinando a minha mente, eu estou fazendo com que a minha mente trabalhe nessa rotação. Porque eu tenho um Deus de cura, eu tenho um Deus de sabedoria, eu tenho um Deus que é maior que tudo. Se o meu pai é o pai de poder, eu tenho um poder. Poder da palavra, um poder de falar. Só que isso me traz responsabilidades. Então é essa a pegada. Tamo junto? É isso aí. É isso aí, Maria. Olha que legal. Certo? Então, finalizando aqui, terminando nossa reunião matinal. Bora pra cima. Tamo junto, gente. Então, segunda-feira, quem não tá no grupo, me manda uma mensagem inbox, a gente inclui. E quem tá no grupo, acha legal isso aqui, nosso bate-papo, pode convidar. Não existe o grupo, não existe dono. É isso, Dani. É isso. E, Dani, trabalha sua mente, conecta com Jesus Cristo. Ele pode curar. Bom dia, Mabel. Dani, certeza disso. Tamo junto? Bora? Com certeza. Começa aqui, Dani, ó. E Jesus Cristo, Ele curou tantas pessoas. Começa a treinar sua mente, começa a conectar com Ele, começa a ler a palavra. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza. Busca, entenda que você vai ver que coisas incríveis vão acontecer. É que nem eu falo, nosso Deus Deus construiu tudo. Então, obrigado, Maria. Amém. Mas coloque seu coração voltado a Jesus Cristo. Busque eles. Tenha Ele como o seu Salvador. E você vai ver grandes coisas na sua vida. Isso também é um decreto. Certo? Depois me conta. Me conta, Dani. Isso aí é importante. Eu gosto de saber também as maravilhas. Não é, Maria? Isso aí conforta o nosso coração. Eu tenho certeza que vai. Põe isso na cabeça. Paulo fala muito sobre isso, da transformação, a metanoia, a transformação através da mente. Hoje a nossa ciência fala muito sobre isso. Paulo, por isso que eu falo que é coisa de Deus, falava isso aí, Jesus ensinou a gente. Eu falo que Jesus é um pouco diferente porque ele é Deus, né? Mas Paulo é um ser humano. E ele, a Leide aí, e ele conseguiu, através de Deus, né? Deus revelou para ele a palavra para que 2000 anos atrás a gente tinha essa clareza que hoje a neurociência está falando. Então, eu tenho certeza disso, Dani. E eu quero que você me fala, viu, Dani? Compromisso. Certo? Tamo junto? Gente, beijo no coração. Tenha um ótimo final de semana. Que Deus abençoe vocês demais. Isso eu tenho certeza. Que vocês aceitem isso também. Porque a minha vida também, a vida da minha família, Ele vai abençoar. Isso eu tenho certeza também. Porque já está proclamado, já está decretado, Leide.
Tamo junto? Valeu, turma. Beijo no coração.